Bom dia a todos. Que possamos nesses instantes fechar os nossos olhos, procurando acalmar o nosso coração, a nossa mente. Vamos procurando sentar confortavelmente em nossas cadeiras, sentindo a presença do nosso mentor individual, esse querido companheiro que está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, nos guiando em todos os momentos da nossa caminhada. Vamos sentindo a presença amorosa de nossa Mãe Maria de Nazaré, que ela possa nos envolver no seu manto sagrado, no seu abraço carinhoso de mãe, e nós vamos pedindo humildemente que ela possa nos levar de encontro ao seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus. E diante do Mestre, nós vamos agradecendo pelos seus exemplos de amor, nós vamos agradecendo, Mestre, pelo seu Evangelho Redentor e vamos pedindo que nos leve até Deus, o nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus, que assim seja. E assim, na presença de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e de toda a espiritualidade que nos auxiliam, nós vamos pedindo a permissão para darmos início à preleção desta manhã. Graças a Deus, que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é sobre o casamento. Um tema tanto quanto difícil para todos, né? Acredito que para todos nós, porque é uma união muito importante através da sua função educadora, regenerativa, a constituição de uma família. O casamento, ele é um progresso na marcha da humanidade. Mas nem sempre é fácil essa convivência a dois. O casamento ou a união permanente de dois seres, ele é um regime de convivência no qual duas pessoas se confiam uma à outra, através de uma assistência mútua. Essa união, ela reflete as leis divinas, permite que um coração seja dado ao outro para a criação de valores para a vida. Mas é importante destacar que essa união, ela se baseia numa responsabilidade recíproca, porque através da comunhão sexual, um ser humano se entrega ao outro ser humano. Mas Joana de Ângeles, ela fala que o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual, mesmo que esse prazer sexual seja inspirado pelo amor. O que mantém um casamento é a amizade, através do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Então, qual deve ser o nosso papel enquanto cônjuge para cumprir os nossos deveres diante do casamento? Sabemos que o matrimônio na Terra, na maioria das vezes, ele se constitui uma prova difícil, mas também é uma prova redentora. Para cumprir bem as suas obrigações, nós devemos observar o máximo de atenção,
respeito, carinho mútuo e concentrar ambos no lar, através da prece, através da vigilância espiritual. O casal vai encontrar sempre as melhores defesas diante das dificuldades, das tribulações que irão surgir. E Emmanuel ele complementa lá no livro O Consolador que para alcançar a paciência e o heroísmo necessário no lar, faz-se necessário a fé em Deus, tomando como exemplo os ensinamentos de Jesus. E é possível, então, encontrar na Terra um casal que seja perfeito, um casal feliz, em que cada um, com as suas possibilidades, complete aquele outro parceiro, sem exigências, sem ferir, sem magoar? Seria possível um casamento perfeito? Se pensarmos que um casamento perfeito, ele necessita da união de duas pessoas perfeitas, isso se torna impossível no nosso mundo, pois ainda vivemos num mundo muito atrasado espiritualmente. Nós ainda carregamos muitos vícios, defeitos, e estamos aos poucos caminhando na busca pela conquista das virtudes. Então, não é possível encontrar um casal perfeito. Mas, apesar desses defeitos que ainda existem em nossa sociedade, existem sim casais que vivem muito bem, que gozam de uma certa felicidade, mesmo que essa felicidade não seja aquela total, que nós não conheceremos ainda neste mundo. E o que esses casais que são felizes, eles têm de especial? Na verdade, são pessoas comuns, que têm as mesmas dificuldades profissionais, familiares, íntimas, mas que possuem um propósito de alcançarem a paz junto ao seu cônjuge e com as pessoas que os rodeiam. São pessoas que buscam essa felicidade não só no seu casamento, mas no seu dia a dia, em qualquer uma das relações que elas possuem. Então, seria possível encontrar a harmonia no casamento? Sim, é possível. Não estamos falando que é fácil, mas nada, hoje, no nosso dia a dia, nada é fácil, mas é possível. E o começo de tudo é nós nos conscientizarmos de que, assim como a gente elimina o amor, a gente também cultiva o amor. Então, os nossos esforços, todos os dias, deve ser no sentido de cultivar dentro de nós, em nossos corações, o amor, o carinho, a atenção, o respeito e a tolerância. A harmonia conjugal, ela requer uma compreensão, um respeito mútuo. Às vezes se torna necessário ceder, mesmo contra a nossa vontade. Mas o casal feliz é aquele que encontra um tempo a sós, um tempo para se amarem. Os cônjuges que não têm um tempo para o outro, é como se eles vivessem em mundos diferentes, particulares, e quase nada eles vão realizar juntos. E quando isso ocorre, depois de alguns anos, vão ser dois estranhos vivendo sob o mesmo teto. A união vai ser só no papel, sem que haja um amor verdadeiro. Então, o casamento feliz é aquele que tem por base o amor, a amizade sincera. Outro fator importante para essa felicidade conjugal é a cumplicidade. É um sentimento que deve existir em todas as situações da vida.
não só no casamento. Então, o que que isso significa? Gostar do jeito do outro, admirar as suas realizações, as suas conquistas, vibrar com os seus afetos, perdoar os seus erros, empenhar-se em seus projetos, sofrer também com as suas dores, repartir as derrotas, serem unidos de verdade. Quando a gente fala sobre gostar do jeito do outro, admirar suas realizações, de forma alguma estamos querendo falar que a gente deve tampar os olhos e não enxergar os erros e os defeitos do outro. Não é isso. Mas por vezes, não enaltecer esses erros. Muito comum no nosso dia a dia, nas mais diferentes relações, que a gente enalteça sempre o defeito, o erro. E por vezes as qualidades, elas vão ficando ali, parece que elas nem existem. De tanto que a gente vai enaltecendo somente aquilo que está de errado, somente aquilo que é um defeito. Então, reconhecer verdadeiramente o outro como ele é, dentro das suas dificuldades, mas também das suas qualidades. E quando falamos em perdoar os seus erros, é o perdão verdadeiro, né? É muito comum que a gente perdoe, mas sempre que existe uma nova oportunidade, a gente volta com aquele erro novamente à tona. Então, aquele mesmo problema pelo qual já foi resolvido em uma nova discussão, em um novo conflito, esse problema volte à tona. Então, isso não é verdadeiramente perdoar, né? Então, quando um casal ele se une de verdade dentro do mesmo propósito, as vitórias elas vão acontecendo mais facilmente. E mesmo que haja derrotas, as tristezas vão ser motivos para juntos encararem aquela oportunidade de aprendizado sem culpas e acusações, sem o apontar dos dedos, né? Outro detalhe importante é que o casamento ele não é constituído por adversários. Por vezes parecemos que a gente está num campo de guerra, que o nosso lar virou um campo de batalha, em que a gente está lidando o tempo todo com um adversário. E isso não é a melhor forma de conduzir o casamento, né? E a melhor forma de recuperar uma união que está neste ponto é tornar-se o outro nosso amigo parceiro. A gente não deve, né, lutar a fim de sempre impor a nossa vontade, a nossa opinião, para a satisfação do nosso próprio ego. Ao contrário de um vencer, é preferível que os dois saiam vencedores. Como diz aquela famosa frase, é melhor ser feliz do que ter razão. Então, por vezes, é melhor a gente deixar a nossa razão de lado para um bem comum. Precisamos também descobrir a alegria em doar e não somente receber. Se nós nos casamos, é para fazer o outro feliz também. Ninguém se casa para ser infeliz. Nenhum, esse não é o objetivo de nenhum casamento. E o casal feliz é aquele que se doa mutuamente. Enfim, podemos enumerar vários ingredientes para que a gente possa obter essa felicidade conjugal. Mas certamente é com amor que nós vamos encontrar os melhores caminhos para que a gente possa obter êxito na nossa convivência. E principalmente, não basta que a gente conheça todas essas virtudes. A gente não vai conseguir nada se a gente não colocar essas virtudes em prática, incansavelmente, todos os dias, até os últimos dias da nossa convivência.
Existe uma história que está presente no livro Atravessando a Rua, do autor Richard Simonetti, que ela é uma história muito interessante e eu gostaria de ler para todos. Ela trata da Dona Flausina, e a história é o seguinte. Dona Flausina quase poderia considerar-se uma mulher realizada e feliz, espírita consciente, participante de obras assistenciais, 3 filhos íntegros e carinhosos, 8 netos adoráveis, ideias lúcidas, saúde razoável, situação financeira estável. O único problema era a cruz que ela carregava no lar, o seu marido. Existia um profundo desentendimento entre eles, que explodia inúmeras vezes em atritos e discussões calorosas, que não raro desciam ao nível da agressividade. Não que fosse má pessoa, era um homem até generoso, bom pai, caseiro, sem vícios, mas de um gênio difícil, um tanto impertinente. Qualidades que quase que para Dona Flausina pareciam desenvolver-se na medida em que ele envelhecia. Só o espiritismo me dá forças para aguentar o Gumercindo, enfatizava Dona Flausina. Quero estar com ele até o fim, cumprindo meu compromisso. Então estarei livre, juntos nunca mais. E assim foi, até o seu desencarne. Após 48 anos de convivência difícil, de retorno à espiritualidade, já integrada na vida maior, Dona Flausina analisava com seu generoso mentor seus sucessos na vida física. Minha filha, dizia-lhe o mentor gentil, você viveu uma existência proveitosa. Foi uma mãe de família zelosa, batalhadora nos trabalhos espirituais, servidora da caridade. Traz uma bela bagagem de realizações, mas tem um problema grave, um compromisso não cumprido, o seu marido. Como? Interrogou a senhora com estranheza. Eu não fui fiel aos deveres matrimoniais? Não o suportei durante quase meio século? Aí o mentor responde: esse é o problema. Você o suportou apenas. No entanto, o seu compromisso era bem diferente. Deveria harmonizar-se com ele, superando as antigas mágoas existentes da convivência anterior. Adotando uma postura de quem carregava uma pesada cruz, você anulou qualquer possibilidade de aproximar-se dele, ajudando a superar o temperamento dele com a força da sua amizade. Faltou-lhe, minha filha, o exercício da caridade, que silencia, que perdoa, que não guarda ressentimentos, que supera as desavenças. E ele precisava muito da sua compreensão. Como você, de certa forma, contribuiu para que seja assim, em face das influências negativas que exerceu sobre o seu espírito no passado, eu não vejo outra solução para o problema senão uma nova união entre vocês em uma existência futura, repetindo as lições do matrimônio, até que aprendam a conviver pacificamente. Somente quando formados por flores de amizade, os elos do casamento desfrutarão os cônjuges a liberdade de decidir se seguirão juntos nos caminhos do porvir. Só para a gente finalizar, eu gostaria de deixar claro que nós não estamos aqui para dizer a um casal que eles devem suportar tudo para manter o casamento. Não é isso. Até porque somente o casal conhece e sabe das dificuldades enfrentadas dentro do lar. Não nos cabe aqui julgar ninguém ou ditar uma regra de comportamento, indicando o que cada um deve fazer. O nosso papel, na verdade, é só de esclarecer e de nos fazer refletir como estamos contribuindo para o bem-estar do nosso casamento. Será que nós estamos fazendo o que é possível fazer? Estamos agindo com respeito, com tolerância,
principalmente nos momentos de dificuldade? Eu posso ser um pouco mais carinhosa ou carinhoso, amoroso, gentil no falar e no agir? Eu estou me doando como eu poderia me doar? Eu estou cedendo às minhas vontades para uma convivência mais harmoniosa? Eu estou reconhecendo o meu erro, pedindo desculpas? Ou só estou guardando rancor e esperando que o outro faça algo? Eu estou colocando o amor em prática? Essas reflexões são individuais. Só nós podemos respondê-las. Nos momentos de conflito, dificuldade no meu lar, passado aquele turbilhão inicial, eu gosto sempre de ler um trecho do Evangelho, um livro de pequenas histórias. Isso me ajuda a tranquilizar o meu coração, a clarear os meus pensamentos, a identificar um comportamento que eu poderia ter feito diferente e até ter a humildade de reconhecer um erro, de pedir desculpas. O evangelho no lar, feito entre o casal e os filhos, se houver, também é uma excelente ferramenta para unir o casal, para que nesse momento eles possam refletir juntos sobre as suas ações, estabelecerem valores e objetivos comuns e lembrarmos sempre dos ensinamentos de Jesus, dos seus exemplos, pois esse é o comportamento que deve basear todas as nossas relações humanas, principalmente o casamento. Então, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que possamos, nesses instantes, mais uma vez fechar os nossos olhos, buscarmos os nossos melhores sentimentos, transformando em vibrações de amor e de luz, que serão conduzidas por todo o nosso planeta Terra. Que possamos vibrar intenso amor, intensa luz, que possam ser direcionadas para os locais onde há maior necessidade, para os países que se encontram em guerra, para os locais que sofrem com a fome, com a miséria, com as doenças. Que possamos vibrar intenso amor, intensa luz para o nosso país, pelos hospitais, pelas clínicas de reabilitação, que possamos vibrar intenso amor, intensa luz por todos aqueles que nos pedem prece, pelas pessoas com as quais convivemos, colegas de trabalho, que possamos vibrar intenso amor, intensa luz, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, que possamos vibrar intenso amor, intensa luz, por nós mesmos, se for de nosso merecimento, pela nossa semana que se inicia, para que possamos estar fortalecidos até o próximo dia de assistência espiritual. E vamos dando graças a Deus e que assim seja.